Fala, gente, estamos começando mais um FiCast. E aí, Michel, como que você tá? E aí, Lucas, hoje eu tô feliz, cara. Hoje eu tô alegre. O cara que a gente vai falar aqui hoje é um cara sensacional, fora da curva. Não, eu vou só dar alguns insights do que essa Isso, pessoa boa. já fez. Tem mais de 30 anos de experiência no mercado imobiliário. Tem Ironman no currículo, maratonista, já trabalhou em grandes companhias do mercado, então eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, Fábio. Fábio Magalhães Versosa, que tem o prestígio, na verdade nós temos o prestígio de receber você aqui. Muito obrigado de você aceitar o convite para vir gravar esse FiCast com a gente e falar um pouco da sua experiência nesse mundo imobiliário aí e dividir um pouco com o nosso público mais sobre esse nosso mercado que a gente tanto ama. Então, obrigado antes de mais nada, em nome de todo o Grupo FAI. E, enfim, muito obrigado e vamos bater esse papo aqui, né? Bom, obrigado. Eu que fico agradecido pelo convite. Realmente é uma honra estar aqui com vocês. Agradecer o Lucas, o Michel, o Pedro, o Rodrigo pelo convite. E realmente é bom estar com os amigos, né? Uma empresa que eu vi aí começando, crescendo e hoje aí uma das maiores empresas de referência em construção de estandes. E é empolgante, né? Eu fico muito entusiasmado com isso, porque você vê uma empresa com pouco tempo de estrada se tornando tão grande, mas graças à competência, ao trabalho e o respeito que vocês têm por todos, né? Sempre essa parceria muito bacana que eu tive aí durante esses 6 anos com vocês. E se Deus quiser, continuar aí por muito mais tempo. Obrigado pelo convite. Obrigado também, Fábio. Eu agradeço. E, pessoal, já vou deixar um primeiro toque aqui. Hoje eu tô com o Plaud, pode falar Plaud, né, Lucas? Acho que pode, né? Tô com o Plaud, tô com o bloco de notas. Me patrocina aí, Plaud. Rapaz, hoje a gente vai ter uma aula aqui de incorporação, de viabilidade, estratégia, marketing, gestão... De vida, né? De vida e de quebra ainda. O cara vai dar uns toques pra nós sobre esporte, igual você tinha falado. Exato, a gente tava batendo um papo aqui antes de começar a gravar, né, Michel? Falando sobre, hábitos saudáveis e tudo mais, e é muito legal. Então eu queria começar indo pra essa linha, nossa conversa, Fábio, você com mais de 30 anos de experiência no mercado imobiliário, com certeza você tem muito pra entregar nesse episódio, nessa gravação que nós estamos fazendo, mas eu queria que você falasse um pouco de quem é o Fábio fora desse mercado imobiliário, como que você decidiu seguir essa sua trajetória no mundo corporativo, e quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer, o que você enxerga de fit cultural entre a área de estar na posição de um CEO, de um diretor, de uma alta gestão e da sua vida particular. Boa. Bom, o Fábio é um pai de família, né? Minha família... Tenho 2 filhos, minha esposa, que nós somos casados aí há 28 anos. Eu sou muito família, sou câncer, né? Então, câncer é grudado, né? E, puxa, eles são a base de tudo, né? É lógico que a família, se não te der o apoio nesse mercado que a gente trabalha, no ramo imobiliário, de construção, é muito difícil. Eles têm que estar juntos porque, né, eu abri mão de vários finais de semana durante minha jornada. Eu sempre gostei de estar muito presente nos stands, ver o que está acontecendo, para realmente tentar corrigir e somar de alguma forma. E para isso você tive que abrir mão, né, durante o crescimento deles. Então, minha esposa Val, o Gustavo e a Beatriz, né, hoje já são grandes, já tocam a vida deles, mas até hoje a gente é muito grudado. A gente viaja junto, passeia junto, a gente gosta muito de viajar e nossas viagens sempre... Nós 4, nós vamos, e hoje o jantar, né, com os 4, hoje eles bebem vinho comigo, né, então bate-papo. Então é uma parceria muito boa, muito gostosa, muito leve, né, então até hoje a gente janta junto, eles me esperam para jantar, os momentos que a gente tem a oportunidade, né, a gente realmente fica muito junto e acho que todos... que estão nesse ramo tem esse vínculo, porque é uma entrega muito grande que a gente deixa no mundo corporativo, né? Vocês sabem disso, vocês também não têm dia, noite, de madrugada, e é sacrificante, mas é prazeroso, né? Quem está no ramo imobiliário tem que ter essa paixão, né? Principalmente na área de incorporação, saber a responsabilidade que você tem, né? Desde as pessoas que trabalham com vocês e os seus clientes, né? Conseguir respeitar todos, né? Para realmente atingir os objetivos da empresa, da companhia e também atingir o
o compromisso com o cliente, né? Então, eu que sempre tive muito ligado também ao time de vendas, eu sempre conversei, sempre falo muito isso para eles, que o corretor, às vezes, é uma venda a mais que ele está fazendo no currículo dele. Mas aquilo lá é uma família que ele está tendo a oportunidade de realizar o sonho deles e, na maioria das vezes, vai ser só aquele sonho. Sim. O brasileiro não consegue trocar de imóvel conforme outros países. O brasileiro, às vezes, consegue o primeiro imóvel e único, né? Hoje, graças a Deus, nós temos uma situação um pouco melhor, mas eu lembro quando eu era pequeno, né? E isso acho que também me levou muito a ter essa ligação com a construção. Meus pais pagavam aluguel, por exemplo, né? E, poxa, né, na rua que eu morava tinha pessoas que tinham casa própria, outros pagavam aluguel. O aluguel era muito mais comum até, porque até mesmo era muito mais difícil você comprar um imóvel ou comprar um terreno e construir. Inflação alta, tudo muito difícil, né? E meu pai tinha um terreno e ele não tinha coragem de construir. O terreno era um pouco mais afastado, era em Barueri, e a gente morava na freguesia. E eu, quando comecei, aí já emendando, né? Eu comecei minha jornada com 14 anos num banco, né? Eu trabalhava num banco, comecei como contínuo, e depois fui promovido para auxiliar, e eu falei pro meu pai, pai, vamos construir, né? Vamos... Eu já tinha essa vontade de ter meu imóvel, né? De sair daquela história de aluguel. E ele falou, poxa, mas vamos ter que mudar para lá, né? É longe do meu trabalho, vai ser longe para você. Eu falei, mas o importante é que a gente vai estar no que é nosso. E encaramos e construímos lá a nossa casa, né? E mudamos, né? E ele mora até hoje lá. Então, daí nasceu essa vontade da construção, né? Uhum. De conseguir comprar um imóvel, e é isso exatamente que a gente faz hoje. A gente promove essa oportunidade da pessoa ter um imóvel, do cliente ter um imóvel. Então, acho que é uma coisa muito séria, né? A gente tem que trabalhar o corretor, né? O gerente, para realmente ter a responsabilidade de fazer uma boa venda, para realmente ter uma entrega e o cliente ficar feliz também. Pô, que legal, né? E falar isso, nós temos escutado muito essa relação do lado sentimental ali da realização de um sonho para nossa área. Eu acho que tem tudo a ver. Vários convidados que já vieram aqui, né, Lucas? Eles falam, poxa, o que... Fala assim, mas é muita cobrança, é muita loucura, o prazo ali apertado, os terrenos são desafios, viabilidade e tudo mais. O que te permanece aqui? Ele falou, você entrar no stand em funcionamento e receber um cliente ali, uma família, que é o que você disse, às vezes é o principal e o único sonho da vida dele, é a casa Sem própria. dúvida. O Brasil tem um déficit habitacional gigante, né? E não vai acabar isso tão cedo. E você prestar isso, então, na nossa linha, né, de pensamento, é fantástico você ter isso aí, todo mundo que vem aqui fala, cara, valeu a pena, né? Vale a pena a gente entregar ali, sacrificar um pouco. Claro que voltando para o lado da família, né, tem que ter uma esposa parceira, os filhos ali, igual você comentou, mas é muito bacana isso, né, Lucas? Não, e outro ponto também que eu queria abordar, Fábio, é como construir uma rotina além de toda essa rede de apoio, eu chamaria assim, porque é o que vocês bem falaram. Inclusive, nós fizemos o Faz Celebra há um tempo atrás. Nós temos esse hábito de todos os anos fazer uma celebração para convidar as construtoras, e eu sempre vejo os sócios falando isso mesmo, né? Então, eles homenageiam as suas esposas, falando, pô, gente, eu sou muito grato pela minha esposa e pelos meus filhos terem me apoiado, e realmente é um sacrifício que a gente faz para poder entregar isso para a sociedade. Mas eu acho que, além de tudo isso, existe também uma construção de hábitos saudáveis, de configurações, diria, de mindset mesmo. Essa palavra tá meio alta, mas... Tá na moda. Tá na moda, mas eu não consegui pensar em uma palavra melhor. Mas de hábitos, de modelos para que as coisas aconteçam de maneira saudável. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, né? Você comentou que já fez um Iron Man. Cara, como que é isso, assim? Para quem nunca... Como começou a história, Exato. Né? Não, assim, o hábito saudável, sem dúvida, acho que todos têm que colocar na sua rotina, né? Até mesmo é uma responsabilidade com a sua família, né? Eu entrei no esporte, né? A gente estava falando aqui antes, principalmente nesse esporte de corrida e depois do Ironman. Eu sempre joguei futebol. E
dos 7 aos 17 anos eu joguei federado, aí depois parei por conta do estudo e do trabalho e só jogava futebol. E o futebol vinha a cerveja, você acaba só mais engordando, né? E minha saúde foi prejudicando. Até o momento que eu machuquei o meu joelho, e aí fiquei um tempo sem jogar, aí engordei mais. E aí a minha filha que despertou ela foi incrível, porque ela viu numa aula na escola que o resumo era: as pessoas obesas vão morrer. Olha aí, tá. E ela chegou em casa e falou: poxa, meu pai tá obeso. Aí ela, pequena, ela falou: pai, você vai morrer? Eu falei: não, filha. Ela falou: mas eu vi na escola, a pessoa obesa morre cedo. E aí me despertou aquela chamada de atenção. Não é meu corpo só, você tem uma família, você tem uma responsabilidade. E aí eu comecei a me cuidar, fui no nutricionista para emagrecer, porque eu não conseguia correr, porque eu estava muito obeso, e emagreci, e aí fui pegando gosto, aí fiz uma prova de 5, mas como eu falei para vocês, eu não conseguia correr 1,5 km. Então o que eu falo para todos, né, quando eu converso sobre isso, todo mundo é capaz. Você é capaz de fazer coisas que você nunca imaginou. E várias vezes eu falei: eu não vou chegar lá. E você persiste, você se determina, você tem que ser disciplinado e você consegue. Porque, assim, no fundo, realmente ninguém é melhor que ninguém. Lógico, cada um tem uma característica. Eu nunca vou ser uma pessoa de ponta, não vou ser um velocista, não vou chegar lá na frente, né? É até a brincadeira, falou assim: a gente paga a inscrição, a gente faz tudo, alimentação, e eu sei que eu nunca vou chegar no pódio, mas você tá lá toda a corrida. Mas é você com você mesmo, né? E você com a inspiração, o seu comprometimento, sua disciplina, né? E eu comecei, aí fiz prova de 5, fiz de 10, aí fui aumentando, aí você quer se desafiar, né? Aí fui melhorando minha parte física, consegui emagrecer. Eu saí de 99 quilos, fui para 82 quilos. Eu perdi 18 quilos em coisa de 6 meses. Né? Então, você fica mais leve, você se sente melhor, né? A sua vaidade melhora, a sua disposição melhora, a sua concentração melhora. E na parte corporativa, eu sempre consegui planejar minhas coisas fazendo meus treinos. Seja na natação, na bicicleta ou na corrida, né? Eu conseguia planejar o que eu ia fazer durante o dia, eu sabia minhas urgências, eu já organizava toda a minha rotina daquele dia. E eu chegava no trabalho, executava. Planejava minha vida pessoal também, né? Que você também tem que planejar. Isso te dá uma disciplina e uma organização muito grande. E eu chego no escritório, eu sempre treino de manhã, não consigo treinar à noite, né? Eu tenho esse hábito, eu treino normalmente em jejum. Eu não sinto fraco, a não ser que seja um treino muito longo, que aí você tem realmente que se alimentar para não passar mal. Mas eu chego no trabalho muito disposto, já com essa cabeça já voltada no que eu tenho que fazer, e aí eu executo minhas tarefas, né? Então, acho que essa rotina de exercício, todos têm que fazer. E desculpa para não fazer, não vai faltar. Né? A cama é quente, né? Eu li o livro do Drauzio Varela, que ele começou a fazer maratona depois de 50 anos, né? É muito bacana o livro dele, e ele fala exatamente: o ser humano foi feito para descansar. Aquela pessoa que fala que acorda às 5h30 da manhã, pula da cama e tá louco para correr e tá feliz, é mentira. Ninguém fica feliz. Toca o despertador, você conta até 10 e fala: puxa, eu vou voltar ou eu vou levantar. Você tem duas opções: ou você fica ou você vai. E quando você vai, pode ter certeza que foi a melhor coisa, porque quando acaba, aí você sai realizado. Então, assim, eu sempre tenho essa energia, né, que para mim foi muito bom. E hoje eu não paro mais. Hoje, graças a Deus, entrou na minha rotina, eu engordo às vezes, né? Você às vezes sai da rotina, você diminui o treino, né? Então, isso acontece. Não adianta falar que você vai ser sempre disciplinado, todo dia você vai ter problema com todos, você vai ter dias que você não tá bem, que você não quer fazer, mas mesmo que você fique uma fase, uma semana, 2, 1 mês sem fazer, você volta. Porque quando você coloca isso como hábito da sua vida,
o seu organismo sente falta. E você sabe que você está faltando com uma coisa que você tem que fazer. Sim. E aí eu consigo voltar. Então, desde os 30 anos, né, que eu entrei nessa rotina, eu tenho altos e baixos, mas eu sempre volto. Então, o meu nutricionista até brinca, falou, poxa, você de novo aqui. Quando eu vou lá, eu tô mais rechonchudo, né? Aí ele fala, eu sei, Fábio, um mês você consegue, porque eu consigo perder, às vezes, em um mês, 8 quilos. Eu perco muito rápido, porque na hora que eu entro no processo de disciplina, vai de cabeça mesmo. Aí eu consigo segurar realmente a alimentação, consigo treinar mais, e aí eu consigo emagrecer até mais rápido. E aí eu volto pro prumo e aí eu sigo a minha rotina de treinos e trabalho. Que legal. O cara é um coach, né? É um coach. Ô, Fábio, eu entendi essa ideia de linha do tempo, né? Você começou pelo esporte ali por causa da sua família e tal, e você percebeu que durante os treinos ali você conseguia ter o planejamento do dia, as decisões que você tinha que tomar, né? E fazendo justamente essa linha do tempo, a sua carreira profissional ela também teve essa crescente, né? Você comentou que começou ali e tal, e aí o esporte na esteira, você pensa como vai ser o dia a dia, como vai ser a tomada de decisão. Como que foi hoje você chegar onde você chegou, tendo essa visão 360 de todo o ciclo da incorporação? Como que foi sua carreira, sua trajetória ali desde o início? Como que você caiu? Porque você comentou que iniciou num banco, né? E qual foi as áreas que você atuou, né? O período, se você lembra, né? De como que foi essa sequência e como que isso te formou no que você é hoje? Como eu disse, hoje é uma aula. Hoje é uma aula. Bom, então, como eu falei, né? Eu comecei no banco, trabalhei por 5 anos, comecei como contínuo, né? E o banco é uma das grandes escolas para começar qualquer carreira. Uhum. Porque no banco você consegue perceber a grandeza de uma grande instituição financeira, onde você mexe com muito dinheiro que não é seu. E com pouco tempo ou um cargo pequeno, você já tem uma responsabilidade muito grande, né? Então eu comecei como contínuo, né? Eu fazia um trabalho que chamava arrecadação. Isso era muito legal. A arrecadação era todas as contas que você pagava, por exemplo, água, luz, né, telefone, eles arrecadavam todas essas contas e você tinha que entregar para quem? Eletropaulo na época, Sabesp na época, né? E era tudo com borderô, era coisa muito, muito... Depois começou fita magnética, enfim, eu fiquei nessa parte, nessa época como contínuo, depois fui para escriturário, que chamava, né? Aí já trabalhava na agência e eu fui para uma área eu era um suporte de uma mesa de operação de aplicação financeira. Então eu aplicava e resgatava o que os investidores faziam, mas eu não falava com o cliente, eu só operava. Só que nessa operação, você que apertava o botão de quanto ia aplicar e quanto ia resgatar. Se você fizesse errado, ia dar problema para o banco. Lógico, no final do expediente você ia conferindo, ver se já fez certo antes de fechar os horários das aplicações, e era época de inflação alta. Nossa. Um dia de aplicação perdida era uma fortuna. E ali eu já encarei uma responsabilidade muito grande, que eu encarava. E meu pai sempre me deu um conselho, que eu levo até hoje e falo para todos e falei muito para os meus filhos. Independente da função que você for fazer, faça o melhor que você puder. Se é para você pegar um papel de uma mesa e colocar na outra mesa, presta atenção se você vai colocar aquele papel na mesa certa e se você vai pegar o papel certo. Porque você é um empregado, você trabalha para aquela companhia, você tem que ter o respeito e o compromisso para fazer tudo certo. E eu encarava isso com muita responsabilidade no banco, né? E fiquei no banco por 5 anos. E aí comecei a fazer faculdade de ciências contábeis porque eu trabalhava na área contábil no banco. Aí eu saí dessa parte financeira e fui para uma área contábil, que era a contabilidade do banco. E eu comecei a fazer ciências contábeis e aí um amigo meu da faculdade falou, abriu uma vaga numa construtora que a gente faz a contabilidade e eu trabalhava só 6 horas. Esse é para trabalhar o dia inteiro, você vai ganhar mais, mas é para trabalhar no financeiro. Aí ele falou, você topa? Eu falei, poxa, vou lá fazer uma entrevista, não tem problema, tá ótimo. Aí fiz a entrevista
E a Diálogo era uma empresa pequena, fiz entrevista com o próprio dono, né? Que era um dos donos, porque da Diálogo no começo eram 2 donos. Era o Marco Antônio e o Edgar, né? E aí eu fiz com o Marco a entrevista, que ele cuidava mais da área financeira. E aí fui contratado. Aí comecei na construção civil na área financeira. Eu comecei fazendo conciliação bancária. E aí fiquei no financeiro como na conciliação, aí tinha uns trabalhos que estavam... Porque toda construtora precisa ter o quê? Um balanço para conseguir os financiamentos. Sim. E, puxa, tinha coisa atrasada de conciliação há muito tempo. Aí a contabilidade falou, eu não consigo fazer os balanços porque você não consegue nem conciliar as suas coisas. Eu não consigo, estava desorganizado. E aí organizamos, fiz rápido essa passagem, e aí fui promovido para assistente financeiro. O assistente financeiro, na verdade, ele cuidava das obras. Então, cada empreendimento tinha uma conta e você fazia todo o contas a pagar e controlava o contas a receber e olhava o fluxo de caixa daquele empreendimento, se estava faltando, aplicava, resgatava, junto com o gerente financeiro. E aí fiquei por um ano e meio, 2 anos na área financeira. Aí depois eu fui para a área de, hoje chama relacionamento com o cliente, mas na época era cobrança. Né? Tipo um pós-obra ali? Não, cobrança de cliente, cliente atrasado. Eu fazia os recebimentos e cobrava os que estavam atrasados. E aí nessa época foi bom, porque assim, nessa época eu já podia vender apartamento. Falei, olha, aqui é o seguinte, se você aparecer com um cliente que quiser comprar, se a gente oferece, vocês podem vender também. Aí ativou o modo ativou o modo corretor vendas, porque a gente já ganhava um prêmio e ganhava uma comissão se fizesse isso. Aí, assim, não sei, né, se o Papai do Céu abençoou, acredito que sim. 2 semanas eu fiz 2 vendas. Nossa. E uma venda foi à vista e a outra parcelada em curto prazo. E a consultora na época, todo mundo precisa de dinheiro. Né? E, puxa, aí deu a picada da área comercial. Mas como que foi essa história dessas 2 vendas? Você ligou para o cliente para cobrar ou foi algo... Era indicação. Ah, tá. A primeira... Aí ia tirar muito leite de pedra. A primeira venda foi de um empreendimento chamado Residência Algaza Verde, na rua Atílio Piffer. Eram 3 dormitórios com suíte de uns 90 metros. A filha veio quitar o apartamento dela. Aí tinha o atendimento, né? Você colocava, mas tinha um guichezinho, né? Quando era a quitação, que demorava mais, a gente não deixava a pessoa no guichê porque tinha que fazer recibo, colher assinatura, era um pouco mais trabalhoso, a gente colocava o cliente na mesa ali e negociava com ele. Quando era só pagar o boleto, a mensalidade que ele veio pagar, alguma atrasada, aí atendia no guichê. E ela veio fazer antecipação, ela ligou e falou, Fábio, eu queria quitar meu apartamento, queria ir negociar um desconto. Falei, claro, aí veio negociar o desconto, ela quitou o apartamento dela, né, negociamos lá um desconto, ela quitou e eu vi um senhor lá no guichê toda hora com a cabeça aparecendo. Aí eu falei, aquele senhor tá com você? Ele falou, sim, é meu pai. Eu falei, mas por que ele não entrou? Ah, ele pode entrar? Eu falei, claro, coloca ele aqui, pode sentar, não tem problema nenhum. Aí o senhor sentou, aí ficou lá olhando, né, aí cumprimentei, conheci. Aí a filha falou, eu vou no banheiro enquanto faz o recibo e já volto. Aí comecei a bater papo com o pai dela. Aí o pai dela falou, eu tava ali fora, mas eu queria falar com você. Eu falei, mas o que foi? Ele falou, eu quero comprar um apartamento no prédio dela, mas ela não pode saber. Eu falei, tá bom, né? O senhor me liga, se o senhor quiser marcar outro horário. Ele falou, eu posso vir amanhã aqui? Eu falei, pode. Então amanhã eu venho aqui. Eu falei, então tá bom. E a filha chegou do banheiro e nada aconteceu. Fiz o recibo, quitou. Aí ele veio no outro dia, comprou, pagou à vista o apartamento. Olha. Falou, vou fazer uma surpresa para ela. Ela nem imagina que a gente vai morar lá. E ela precisava, porque ela tinha criança pequena e ele era aposentado da aeronáutica. Nossa, olha. E ele queria, o avô e a avó ia ficar perto do neto para ajudar esse apoio, né? Mas ela não sabia. Então foi muito legal. Essas histórias que realmente acho que foi me cativando, né? E fui, lógico, com um aprendizado, né? E na Diálogo, como era uma empresa menor na época, a gente tinha que fazer tudo, né? Então eu comecei no financeiro, depois fui para cobrança, até eu ir para a área comercial, né? Em determinado momento, a Diálogo teve uma divisão e a Diálogo ficou só com o dono, que é o Edgar. O outro sócio saiu e a Diálogo ficou só o Edgar como dono. E tinha menos empreendimento, né, na época.
E o comercial, que era o diretor de incorporação, foi para outra empresa. E essa cadeira ficou vazia, né? E aí eu falei, Edgar, você quer uma ajuda? Eu posso ir nos plantões de final de semana para te ajudar, pegar as propostas para fazer um resumo e te passar, organizar. Ele falou, poxa, seria legal. E aí comecei a fazer essa parte. Só que eu fazia a parte de cobrança, mas também fazia essa parte do comercial, né? E aí foi por um tempo, né? Até o momento que a Diálogo começou a crescer, foi crescendo, crescendo, e aí eu tive que realmente entregar essa parte de cobrança e relacionamento com o cliente e fiquei só na área comercial. E aí foi, aí por esse período todo até chegar nessa fase sozinha deve ter sido uns 5 anos. Aí fiquei uns 20 anos mais na parte comercial e incorporação. Que aí lançando os empreendimentos e tudo mais. Um prazo muito curto, né, para ter essa mudança de chave. E pelo que eu percebi, foi muito do seu interesse ali, do seu... Exato, assim, isso é uma coisa importante que eu também tento passar para as pessoas que trabalham comigo, que você tem que provocar muitas situações se você quiser crescer dentro de uma empresa. O que significa isso? Não é que você chega lá e fala, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas você está atento às oportunidades que podem surgir, que possam surgir, e você está pronto, né? Puxa, você vai estar 100% pronto? Não. Né? Você dificilmente vai para uma entrevista, né? Puxa, a não ser que seja uma coisa muito focada no que você faz, que você vai saber 100% o que você vai fazer na outra empresa. Sim. Você não vai saber tudo, você vai ter que aprender, né? E na incorporação é isso, você vai, a cada dia vai ter um aprendizado. Se a gente, né, parar aqui para contar todas as histórias de poucos, eu já lancei mais de 140 empreendimentos. Nossa. Né, durante minha carreira. Cada história é uma história atrás diferente da outra, um terreno é diferente do outro, uma rua é diferente da outra, um bairro é diferente do outro, né? Então, você aprende vivendo. Então, assim, você estando presente em todas as regiões, que é você estar visitando, você visitar um concorrente, essa é uma das melhores pesquisas que você vai ter. Quando as empresas abriram capital, né, um outro, né, eles saíram comprando terreno para todo lado. Muitas dessas empresas compraram o terreno realmente pelo Google. Olha. Não consegui, nem ia no terreno. Né? Tinha empresas que iam de helicóptero para o interior para comprar terreno, olhava. Né? Então, você estando em loco, é a mesma coisa. Você vai construir um stand, você abre aqui, mas você não vai no terreno, a chance de dar errado é grande. É muito grande. Porque uma coisa é você olhar aqui, mas você não sabe o poste direitinho se está atrapalhando a visão, você não sabe se o desnível ali vai dar algum problema, né? Eu já fui em terreno que eu falei, pô, esse terreno é plano. Na hora que deu uma limpada, eu falei, ele não é tão plano, né? E aí você consegue ter os obstáculos, né? Então, a minha carreira, quando deu essa mudada, eu fiquei só na área de incorporação, né? Foi muito rico na Diálogo, né? Porque como uma empresa menor, eu fazia tudo. E quando eu falo tudo, era tudo mesmo, né? Lógico, tinha pessoas ajudando, numa quantidade menor, tinham, mas tinha que desenvolver a imagem, discutir o projeto com o arquiteto, né? Definir o produto, depois fazer a tabela, que antigamente as imobiliárias que você tinha, né? Quando na Diálogo não tinha house. Né? Há tempos atrás, as houses foram criadas depois de um tempo. Quem lançava era Lopes, quem lançava era Brasil Brokers, a Biara, Fernandes Mera. Você tinha as imobiliárias lançadoras. Então era reunião, contratava a imobiliária. Quem vai ser imobiliária para esse produto? Antigamente não tinha nem divisão de 2 imobiliárias num plantão, era uma só. E acabou. E acabou. Então você tinha que escolher certo para aquele produto, né? Puxa, esse produto tem mais possibilidade para essa ou para aquela, então definir decoradora, stand de vendas. Eu não tinha gerente de PDV, né? Você tinha que ir lá, olhar o plantão no sábado para ver se estava de acordo, olhava o projeto, definir com a engenharia onde vai ser o stand. Então foi um aprendizado gigantesco na Diálogo, né? Lá foi uma escola gigante, de muito trabalho, né? De muita entrega, uma empresa que prosperou, muito forte. Graças a Deus, hoje aí é uma das líderes do segmento, né? Do médio alto, com uma velocidade de venda muito alta, né? Uma equipe de venda aguerrida, forte.
o nome já estabelecido, o nome já firme, principalmente na Zona Leste, né? Sim, hoje a Diálogo vai lançar um produto na Zona Leste, puxa, eu tenho certeza que 30% já tem demanda. Porque os próprios clientes da Diálogo que querem ou mudar, ou vai indicar para um filho, ou para um parente, né? Eles têm essa visibilidade e esse carisma e essa confiança dos clientes da Zona Leste, sim, né? Então, para mim, na Diálogo foi uma escola que eu fiquei lá por 25 anos, né? Que foi muito tempo, mas foi muito gostoso. Puxa, foi realmente uma escola. E aí depois fui para a Econ, né? E aí um outro segmento, aí um outro desafio, aí realmente você sair da sua zona de conforto, que é fazer o médio alto, para uma outra tipo de produto, né? Tipo de cliente, tudo diferente, que você tinha que se adaptar muito rápido. E graças a Deus eu consegui me adaptar rápido, né? Foi também uma escola maravilhosa, o Gil me apoiou muito em todas as decisões, teve empreendimentos, né? Peguei a pandemia na Econ, né? Então entrei no 19, no final do 19, e 2020 veio a pandemia. Então todo aquele planejamento que a gente já tinha feito já deu uma segurada, porque era um outro momento, uma outra situação. Mesmo assim conseguimos crescer na pandemia nos 2 anos, né? Foram anos desafiadores, né? Principalmente por conta de suprimentos também, mas conseguimos crescer, e foi um crescimento muito grande da Econ durante 6 anos. Todo ano teve crescimento, né? E graças a Deus eu tenho certeza aí que desenvolvi um bom trabalho lá e também fiz a empresa dar uma deslanchada, graças a Deus. Foi na Econ, né, que as nossas histórias se cruzaram. A FAI, uma empresa nova de 3 garotos, a gente ouve muito isso, viu, Fábio? Então, não é com desdém, não, e realmente nos orgulha, né? Várias reuniões a gente chega e a pessoa entra e fala, meu Deus, são 3 garotos aqui, o Lucas 4 e tal, como que eu vou confiar, né? E na Econ a gente recebeu essa confiança. Eu lembro que nós começamos ali numa linha muito pequena, fazendo uns serviços bem pontuais, e aí, vamos confiar um stand? Vamos. E aí deu certo, E aí hoje nós temos toda essa trajetória, né? Mais de 6 anos também trabalhando junto. E o que eu percebi na Econ, claro, sob a sua gestão ali na parte de incorporação, mesmo que ela tenha ali a linha popular, você ali na época, claro que tem muito da sua mão, começou a atacar muito no médio também. Então eu vi muitos lançamentos nesse decorrer para o médio. Nossa, pode ser que seja faceado a experiência que você teve na Diálogo, mas se você puder falar sobre isso também. Isso, foi um bom ponto que você tocou, né? No momento da pandemia, com os custos subindo muito forte, e a Minha Casa com teto de 264 mil, estava muito difícil produzir o Minha Casa Minha Vida. Ah, tá. E aí veio a ideia da gente desenvolver um produto um degrau acima, né? Não que ia mudar a expertise da Econ, a Econ sempre vai continuar como econômico, né? É a raiz, né, da empresa, né? A cultura da empresa. Mas fazer, por exemplo, 30% dessa parte do médio alto e 70% do econômico, né? Para a gente conseguir um pouco mais de margem para dar uma equilibrada na balança, né? E desenvolvemos alguns produtos, né? Que graças a Deus deu muito certo, né? Tem alguns exemplos, como o Imbitirama, que era para ser um empreendimento sem vaga, e assim a gente ia fazer o tradicional, né? Por conta de ser próximo do metrô, né? Da Vila Prudente, um lugar nobre, uma avenida muito conhecida que é Ibitirama. E nós resolvemos fazer um projeto, né? Com 3 tipologias, 2 torres de 27 pavimentos. Olha isso. Um VGV para gente na época muito alta, era uns 240 milhões de VGV, né? Então, foi um desafio, né? A gente está acostumado a fazer o Minha Casa Minha Vida, e aí fizemos um produto de 44 metros, 56 e 65, que foi um grande sucesso, né? Então, encorajou até para a gente fazer outros. Aí veio o Gran Vila Carrão, que também é um outro terreno. Eu já tinha lançado muitas coisas na Vila Carrão, eu sabia da importância e do valor do terreno ali, do potencial que teria, né? E o terreno começou com uma configuração de uma metragem, e aí a gente foi comprando os vizinhos, foi comprando e foi aumentando, e daqui a pouco ficou um terreno grande, num zoneamento que conseguia verticalizar bem.
E aí veio o desafio, o que a gente pode fazer para a gente conseguir mais preço, agregar preço para esse negócio e fazer uma boa viabilidade. Aí eu falei, vamos fazer uma torre com 34 andares. E aí a engenharia arrepiou os cabelos, né? Porque a gente faz prédio de 20, 22 andares, né? Na alvenaria estrutural, né? Um prédio de 34 com alvenaria convencional. E aí fizemos 2 condomínios, uma incorporação única, 2 condomínios, uma torre de 27 andares no Minha Casa Minha Vida sem vaga, e outra torre com 34 pavimentos, uma torre só, com apartamentos de 44, 56 e 65 metros. Nossa. Que também foi, graças a Deus, um grande sucesso. Eu tenho certeza que vai ser um empreendimento que vai ficar marcado na Vila Carrão. Acredito que não tenha nenhum empreendimento hoje com 34 metros. Pode ser que tenha alguns sendo aprovado, né? Porque os empreendimentos agora estão tendo essa característica de ter prédios mais altos, mas vai ser um marco ali na Vila Carrão na hora que aquela torre atingir 34 andares, né? E aí fizemos essa linha que a gente chamava lá, né, o médio-alto para Econ, né? Que não chega a ser o médio-alto, mas não é o Minha Casa Minha Vida, é para ficar no intermediário. Era para não competir com os médio-alto de 2 dormitórios de 65 metros, de 3 dormitórios de 90, e você ter aí um preço de venda diferenciado do Minha Casa Minha Vida. Que legal. Né? Conseguir ser competitivo no mercado com um produto que agregasse, além de valor, trouxesse essa segurança, né, Fábio, para a companhia. A partir de uma dor ali que todo mundo estava passando, pandemia, né, insumos altíssimos, mão de obra piorou, sua expertise, tem um mercado que a gente pode atacar, e hoje a Econ tem esses médios em várias praças, né? Região da Zona Oeste ali, o Unique, né? Exato. Tem na Zona Leste aqui o Gran, igual você comentou, tem um na Vila Matilde. Nossa, esse o Lume. Vila Matilde o Lume foi bem, assim, a gente só não conseguiu, a gente não fez o mais alto porque o zoneamento não permitia. Já tinha usado todo o potencial. Mas eu tinha certeza também que ia ser um produto de grande sucesso, e a gente fez igual o Gran. É uma incorporação única com uma torre de HIS para Minha Casa Minha Vida e outra para o médio de 2 e 3 dormitórios com suíte. O Gastão também, né? Gastão também. Sucesso de vendas. Você vendeu um mês ali, vendeu todo o condomínio, ficou alguns estúdios lá. Isso, ficou mais os estúdios, né? Que era o maior volume, mas o apartamento de 70 metros e o de 44 vendeu tudo. Agora teve um lançamento, Fábio, vocês falando dessa vertical de atuação mais no médio, né? Esse produto um pouco mais premium, que foi ali na Quatá, na Vila Olímpia. Isso. Aquele produto já era, assim, eu imagino na minha cabeça que ele era um nível a mais até desses outros que a gente comentou aqui, pela localidade. É a localização, né? A gente conseguiu a aquisição desse terreno, mas fizemos muito voltado para os estúdios e apartamento de 1 dormitório, 2 dormitórios com 42 metros, né? A maioria sem vaga, e alguns apartamentos de 60 metros. Mas foi mais seguindo o que realmente o zoneamento pede ali, né? E realmente a gente estava numa localização em frente à faculdade, que é um diferencial. Mega. Então teve uma absorção muito grande dos estúdios, 1 dormitório e 2 dormitórios. Também uma localização diferenciada. Não, hoje pensando nessa ideia de produto, né, de você escolher um bom terreno, o que você imagina, Fábio, que seja indispensável numa pesquisa? Então você comentou que o seu conhecimento ali da região, igual quando você comentou do Carrão, ajudou muito, mas hoje, quando você vai escolher um terreno, o que você leva em consideração? Claro, não precisa revelar nada sensível, não tem... Mas não tem segredo. O arroz com feijão bem feito ali. O incorporador, quando vê um terreno que ele, né, vai comprar, ele tem interesse, na cabeça dele ele já sabe o produto que ele quer. Ah, tá. Dificilmente, lógico, vai ter empreendimentos e terrenos que você pode colocar mais de um produto, né? Mais isso, médio, alto e altíssimo padrão. Que aí você às vezes fica na dúvida do que você vai colocar naquele terreno. O Minha Casa Minha Vida dificilmente muda. Ele normalmente vai ser 2 dormitórios, puxa, de repente um lugar menos privilegiado, com a renda mais baixa, você tem que dar uma economizada, de repente faz alguns apartamentos sem varanda ou diminui o tamanho do apartamento para caber no bolso do cliente, né? Então, a sua movimentação de produto dentro do Minha Casa Minha Vida é menor, né? Você vai ter uma linha de produto que você vai seguir, né? Acho que mais nessa linha. Poxa, aqui cabe um apartamento um pouquinho melhor, de configuração interna, de planta,
poxa, a gente vai colocar uma área de serviço com iluminação natural, que o cliente encara isso como um diferencial e você consegue colocar um pouco de preço, o cliente tem dinheiro para pagar, ou não, ou eu vou diminuir, vou fazer sem varanda, vou fazer menor, vou colocar apartamento de um dormitório, porque também aqui tem uma demanda para um dormitório e fica um ticket mais baixo. Enfim, acho que dentro do Minha Casa Minha Vida é mais isso, mas acho que é muito importante no Minha Casa Minha Vida você entender um pouco a absorção dos produtos Minha Casa Minha Vida. E aí, né, apesar de ser o Minha Casa Minha Vida e a demanda ser muito alta, se realmente não está com muito estoque, se realmente está absorvendo aqueles produtos, né, mesmo que seja na linha do tempo, né, porque às vezes você dá uma largada no Minha Casa Minha Vida baixa, mas no decorrer da obra você recupera e tem uma velocidade boa, né, isso já aconteceu e acontece muitas vezes. Não é só a largada ruim que vai fazer o empreendimento você deixar de comprar um terreno perto ou não, até mesmo porque tem várias situações, né, pode ter sido falta de trabalho, pode ter sido momento, pode ser diversas coisas para aquele empreendimento naquele momento não ter uma absorção boa na largada. Mas ver realmente o estoque, se tem muito estoque pronto, né, que isso é difícil ter no Minha Casa Minha Vida, né, quando vai ficando pronto realmente acaba absorvendo, justamente por conta do aluguel, o cliente que paga aluguel já muda, então ele troca o aluguel pelo valor da parcela. Agora no médio alto, no altíssimo padrão, vale você ter uma pesquisa para te dar um amparo, para ver justamente também o estoque, os empreendimentos que foram lançados. Às vezes o ciclo nosso de 3 anos, tem coisa que lançou há 3 anos atrás que você já não lembra mais, mas ele está ficando pronto, né, perto da área que você está comprando. E aquele produto, como é que foi, como é que saiu, vendeu, não vendeu, a que preço, né, e vendeu a que preço, porque também no médio, alto e no altíssimo você vai ter o que você vende, né? Então, é um conjunto de fatores que vai te levar à definição do produto do médio alto, né? Lógico, você já tem esse sentimento quando você compra o terreno, quando você está negociando, mas acho que para o altíssimo padrão e para o alto padrão você tem que ter uma pesquisa para realmente ter uma visão geral e trocar ideias com todo o seu time, né? Sim. Acho que isso vale também, né? Até mesmo para buscar o preço de venda. Eu sou contra, eu tenho que fazer um apartamento grande, alto padrão, porque tem que vender nesse preço. Acho que isso é um caminho errado. Acho que o produto, né, o preço, quem vai fazer é o mercado. Se o mercado faz um produto de 200 metros para vender a 30 pau o metro, não é porque você vai fazer um 250, você vai vender por 35, né? Porque você já tem uma precificação do lugar, né, da região. Mas a pesquisa, sem dúvida, vai te dar um apoio, vai te dar uma visão mais clara, de repente, do que muda. Faz um pouquinho, porque às vezes você fazer um apartamento de 150 metros ou um de 170 metros, o programa de moradia vai ser basicamente o mesmo. Mas no alto padrão, você tirar 20 metros vezes o valor do metro, vai dar uma diferença final no preço. Às vezes você coloca um outro público que quer morar naquela região, mas não consegue pagar o de 170, mas vai no 150. E vice-versa, né? Então, acho que essa cirurgia, eu acho que é muito válida na hora de definir o produto para esse tipo de empreendimento de alto, médio, alto e altíssimo padrão. Legal. Ô, Fábio, pegando o gancho do que você falou, com certeza você tem um mega background aí de toda essa esfera mesmo de incorporação. E desde os anos, antes dos anos 2000, trabalhando com isso, você pegou toda a parte de transformação digital, então como eram as mídias e como você entende hoje que isso tem propulsionado o desenvolvimento do mercado como um todo. Porque antes a venda ela era muito mais porta a porta ali, enfim. Como que foi essa transição para você também? Faz tempo. Agora você falou desde os anos 2000, né? Agora foi longe. Mas era totalmente diferente, né? Um plantão de vendas para o lançamento, você tinha 10 corretores quando era o lançamento, né? Era uma outra situação. Você tinha muita comunicação de rua, que na época eram os cavaletes de rua, junto com a distribuição de folheto, né, de rua, que não tinha ainda a Cidade Limpa. E o anúncio de jornal. E tinha também o vídeo imóvel, que eram os programas de TV específico para imóvel, que passava de sábado e domingo e na semana que você transmitia o seu empreendimento. Que também não era feito muito para
lançamento. Você usava esses canais de TV mais quando estivesse quase pronto. Por quê? Porque antigamente não tinha apartamento decorado. Né? Você fazia um plantão pequeno, né? Eu falo para os corretores, hoje, né? O corretor é a alma do negócio, né? O corretor é uma pessoa que realmente sem ela o nosso mercado não anda, né? Mas hoje eles têm muito um conforto melhor dentro do stand. Antigamente não tinha ar-condicionado no stand, né? Era um banheiro para todo mundo. Eram coisas realmente diferentes. Tinha empreendimentos que não tinham maquete. Era outro tipo de venda, né? O cara tinha que ser bom na Não conversa, existia né? trabalho de rua de corretor. O corretor não levantava do plantão para ir na rua captar nenhum cliente. Olha isso. Se você falasse para ele, para qualquer corretor, falou, você vai fazer um trabalho lá no mercado, ele falou, então você contrata outro. Olha Ele ia embora, ele não ficava, né? Quando começou o trabalho de pirata, o corretor não ia pro pirata. Ele falou, como é que eu vou para um negócio que nem tá vendendo? Você tá maluco? Era um negócio que ninguém entendia. Ninguém né? queria saber do lead, né? Não, o lead não existia também, a área digital, ainda não tinha nada, né? O que tinha era... Não tinha redes sociais. Não tinha Instagram, não tinha Facebook. Não tinha celular. Nossa, Né? Então, o trabalho do corretor era dentro do plantão. Ele recebia os clientes que você conseguia levar. Ou através dessa mídia de rua, né? Mas o corretor de imóvel, ele não saía do plantão para fazer trabalho de rua. Foi tudo uma mudança que foi acontecendo no decorrer dos anos, né? Que quando começou o pirata... Porque você imagina, na Diálogo nós recebemos um grupo americano que foi visitar um empreendimento nosso no Tatuapé. O Banco Votorantim era sócio nesse empreendimento e recebeu essas pessoas e foi fazer uma visita. E, coincidentemente, estava no Pirata. Só que não estava dentro do plantão, estava fora. Uhum. Eles não entendiam. Ele falou, mas como é que essas pessoas ficam aqui fora, não podem ainda vender, não ganham salário e elas estão aqui? Porque, né, o corretor, sem salário, trabalhando no plantão, podendo vender, já é difícil. Imagina você ficar 2 meses, 3 meses num pirata, captando o cliente para depois vender, né? Então, foi toda uma transformação cultural, né, e de aprendizado para os corretores, que também foram se renovando. Os corretores mais antigos não tinha rapaz muito novo. A galera nova não era corretor. Né? Até brinquei com a minha esposa esses dias, né? Quando eu era menor, o que os pais falavam? Você precisa ter carteira assinada. É verdade. Não era isso? É. Não, você precisa ter registro. Você precisa ter registro para depois você se aposentar um dia. Se você tiver algum problema, você tem o INSS, não sei o que lá. É isso mesmo. Então, o jovem era muito mais voltado para esse tipo de emprego, né? Ele não era um corretor de imóvel, que até mesmo que era mal visto, né? Em determinadas épocas, o corretor de imóvel, né? E aí foi a transformação. Então, saímos dessa fase, entramos na fase de pirata. Aí começou também a aumentar a quantidade de corretores. Né? Velocidade de vendas também mais alta, empreendimentos maiores. Os empreendimentos antigamente eram uma torre, 80 apartamentos. Ah, tá. E aí você teve toda uma evolução, as incorporações foram aumentando. Você para vender 80 apartamentos, o esforço de 8, 10 caras, talvez não vai lá. Né? Mas a largada, ela vendia 10%. Era um ou outro que tinha um sucesso que você vendia muitos apartamentos no lançamento. Por quê? Era uma demanda reprimida, uma localização diferenciada, e aí você tinha uma velocidade mais alta. Fora isso, era na batida durante a obra. E os empreendimentos menores. Quando mudou um pouco essa configuração e os empreendimentos também começaram a ficar mais parrudos, né? Condomínio clube e tudo mais, com 3 torres, aí começou a aumentar, também aumentou o número de corretores, você precisava de mais corretores. E também começou a aumentar o número do quê? De construtoras. Os players do mercado começaram a aumentar também, né? E tudo isso foi uma evolução da equipe de venda, né? Aí, imobiliárias. Era só imobiliária. Começou a ter problema de estoque. Criaram a house. Para resolver os estoques.
A house foi montada, as houses foram criadas para resolver estoque. Não era para lançamento. No começo das houses, ninguém queria colocar uma house no lançamento e nem era para colocar. Que era justamente para esses caras só trabalhar o estoque, que era o problema da construtora. O que aconteceu? As houses entraram, começaram a resolver os problemas e começaram, falou, deixa eu vender também. Você acha que deixa eu vender também? Eu preciso vender, né? Os caras aí estão patinando, eu quero vender também. Eu tenho equipe, já resolvi seu estoque. E aí começaram a pegar os estoques. A pegar os lançamentos, desculpa. E aí foi onde também começou uma revolução, diminuindo muito o share das imobiliárias, dos lançamentos, dos estoques e tudo mais. E aí foi outro movimento. E aí já começou a parte também entrando de redes sociais, Instagram, aí anúncio, internet, aí criaram os online. Os stands aumentando, né? Hoje, stand aumentando. O decorado que você falou que até o próprio decorado. O decorado, porque aí começou a realmente ficar uma outra e muito dinheiro em jogo. E aí despertou o interesse de quem? Dos mais jovens a trabalhar como corretor. Porque aí é oportunidade. E a oportunidade está ali. Se hoje um corretor de imóvel, né, for diligente, tiver for desenvolto, tiver coragem, disciplina, ele prospera. Tem muita oportunidade. Não é fácil? Não é. Mas ele consegue. Então mudou um pouco a característica, né? E aí a evolução só foi aumentando, né? Hoje é IA, né? Hoje todo mundo, a inteligência artificial se aperfeiçoando, tentando descobrir mais. Sim. E vai revolucionar mais. O share das equipes online também foi aumentando, né? Então, na Diálogo, quando eu saí de lá, já estava batendo 25%. Hoje deve ser uns 30% de venda online. Nossa, Fábio. Então, assim, é uma evolução, é um caminho. Hoje o cliente é online. Você pode até captar ele na rua. Você despertou interesse, mas ele vai chegando em qualquer lugar, ou no celular, ou no trabalho, ou em casa, ele vai olhar na internet com calma o que você falou para ele. Se o lugar é o mesmo aquele, se o produto é mesmo esse. Se tem realmente quem é a empresa, direito, vou entender. Porque às vezes o cara não conhece a empresa. Não conhece. Né? É o negócio da vida dele. Então ele vai se aprofundar na hora que ele senta para olhar. Sim. Então essa evolução toda que teve, né? E hoje os empreendimentos com VGV de 400, 500, 600 milhões. Né? Então precisa de um batalhão de gente. Precisa dessa interação em massa das pessoas conhecerem seu produto para você conseguir ter uma velocidade, né? E uma equipe forte de venda, né? A internet é importante? Muito. Mas eu sempre acreditei e sempre vou acreditar no trabalho de corpo a corpo do corretor. Esse trabalho é muito efetivo, porque uma coisa é ele receber um anúncio seu e ele despertar o interesse, ele interagir, você responder, e você vai amadurecendo esse lead até você se tornar numa venda. No corpo a corpo, você consegue conversar com a pessoa te entende melhor, você consegue, às vezes, levar o cliente para o plantão rápido, né? Você está num ponto avançado numa padaria. Poxa, mas quando eu posso ir lá? Não, pode ir agora. Às vezes fala, tá bom, vou ali em casa, deixo o pão e vou lá. E 15 minutos você arrumou um cliente para levar no plantão. Sim. Né? Então, esse trabalho é fundamental. O trabalho da empresa de venda, tanto do online quanto do offline, os dois são tão importantes quanto. Você não pode abandonar o seu trabalho de rua, as suas ações, sua oferta, né? Você tem que ter a rotina do off e do on muito forte. Acho que essa união dos dois vai se transformar num vencedor para ter uma velocidade de venda alta. A partir do momento que se você achar que só um caminho vai te levar para o sucesso, eu acho que a tendência é você perder mais energia. Pode ser. Né? É uma força conjunta. Conjunta. É o que você disse, né? Os stands tinham uma configuração menor ali, com um banheiro, sem ar-condicionado, sem... Hoje os stands eles têm uma imersão e
E é legal, né? Às vezes é o que você comentou, o seu corretor tá ali na padaria, aborda um cliente, pô, vamos lá agora. Não, mas eu vou deixar meu filho. Não, leva seu filho. Vamos lá. Nós temos uma brinquedoteca, nós temos um bar ali, se você... Temos uma maquete, uma sala imersiva. Essa transformação, né, da incorporação. E olhando justamente isso, Fábio, eu queria te fazer outra pergunta. O que você pensa desse cenário para os próximos aqui? Vamos pensar 5 ou 10 anos. A gente comentou que há 20 anos atrás era um outro formato, hoje está desse jeito. E o que você vislumbra para esse período daqui para frente? Eu acho que as ações vão ser muito parecidas. O que acho que a gente vai determinar é conseguir identificar o produto, qual a energia que você vai colocar, mais investimentos ou menos. Acho que isso daí, para você conseguir ser mais eficiente, né? Vou dar um exemplo, tá? O Link Sapopemba que foi lançado esse ano. Sim. Né? Ano passado, na verdade. Não, foi no começo do ano. Ah, é? Voltei das festas, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, eu cheguei no plantão. O plantão tinha iniciado. Tinha uns corretores, né, com um guarda-sol, 4, 5, e aí quando eles me veem, primeiro que não estava autorizado a começar, aí já ficou com medo. Falei, agora a chicote vai instalar pro nosso lado aqui, agora vai tomar uma bronca. Mas uma coisa que eu falo, eu nunca briguei por ninguém estar trabalhando. Claro. Eu vou brigar para quem não está trabalhando. Sim. Né? E cheguei, oi, tudo bem? Feliz ano novo, parará. E aí, como é que tá as coisas? Isso, Fábio, tá complicado aqui, mas estamos aqui no sol. E as visitas? Até que tá dando um pouquinho aí, não muita. Falei, tá bom. E aí fiquei ali batendo um papo, uma visita. 10 minutos, 2 visitas. Olha. Eu fiquei meia hora lá, deu umas 12 visitas. Olha isso. Aí eu liguei pro Gil, falei, Gil, pode preparar que esse negócio aqui vai estourar na hora que a gente abrir o plantão. Aí aceleramos o plantão, trabalhou lá de noite para abrir logo. Ali você já consegue ter o sentimento do que vai acontecer. Então eu não vou investir uma grana pesada no meu marketing, porque eu sei que... É dedo no eu sei que aquele negócio vai ser empurrado. Não precisa dessa energia agora. Abriu o plantão, 120 corretores, 130 corretores. O corretor, ele sabe do mercado mais que todo mundo. Quando você tem uma adesão muito grande logo de cara, pode crer que aquele negócio está com cheiro bom. Pode ser que não. Pode ser que na hora que você abre o plantão, foi aqueles caras realmente do bairro ali que foi ali naquele momento, e dispersou e não foi. Abriu o plantão, 130, 140 corretor, 150 atendimento, 200, pode. Aí você consegue ser eficiente no quê? Dá o material para os caras trabalhar, tira o pé um pouco do online, porque todo mundo vai trabalhar aquele produto, os parceiros vão saber que aquele produto vai ser um sucesso, vai pegar a carteira dele e vai ligar. Então, esse sentimento de você estar presente e você conseguir detectar algumas coisas vai te trazer alguns insights para você economizar, eficiência. Fala, tira o pé daqui, deixa o negócio andar. Se precisar, eu vou reforçar. Se não precisar, deixa que ele vai ser empurrado sozinho. É onde você não precisa colocar muita energia, ou seja, muito investimento. Diferente que às vezes você abre um plantão, vai 15, 20 corretor, dá 5, 6 visitas, aí você fala, e agora? Aí você vai ter que colocar energia. Com mídia, vai ter que colocar mais online, vai ter que mais colocar campanha de rua para você movimentar, trazer mais equipe para o plantão, né? E mostrar que aquilo é um bom empreendimento e começar a provocar o atendimento no plantão, né? Ô Fábio, você diria então, pegando o gancho do que você falou, que equilibrar os 4 P's de marketing, que é preço, praça, produto e promoção. Se você resolve preço, praça e produto, talvez você não precisa pôr tanta força em promoção. Sem dúvida. Se você não sabe disso, a equipe de venda fala, quanto mais você mandar, melhor. Se você tiver que gastar lá 200, 300 mil no online, o cara fala, maravilha. Tá tudo bem. Põe mais 300 aqui no offline, tá maravilha. Mas talvez você não precise. Esse é o time que é difícil de você pegar, mas em alguns projetos você consegue detectar. E é o que você falou, você vai ter esse time ali no campo a campo, né? No dia a dia. No dia a dia. Esse stand que você comentou, o Link Sapopemba, foi até um caso curioso, porque na cadeira que você ocupava na Econ, né, de diretoria e tal,
eu recebi poucas ligações sua, de alguma cobrança, algum comentário. Então, o seu time, né, top-down ali, gerência e tal, era bem resolvido, a gente sempre tocava os negócios bem, e aí estourou. Vamos começar esse stand aqui. Eu lembro até hoje, dia 23 de dezembro iniciamos. Foi isso aí. Dia 27 de dezembro, concretamos. Não, concretamos. E aí... A gerência, a gente vai abrir esse stand dia 24 de janeiro. Eu falei, não dá, a gente teve Natal, Ano Novo no meio, tem mais um feriado na sequência. Não, tem que acontecer, Fá. E a gente tá na luta, de repente meu celular toca. Quem era? Michelzinho, não quero saber, cara. A gente vai abrir dia 24, dobra a equipe, depois a gente conversa, a gente resolve e deu certo, né? Esse stand aí também foi um sucesso. Foi muito rápido, assim, É isso, acho que a parceria é justamente isso, que né, eu sempre deleguei muito para os meus gerentes, a equipe da Econ, os gerentes, a equipe de analistas muito competentes, uma equipe sensacional. A Milene é extraordinária, a menina nota 10, nunca se esconde, sempre está presente. E eu tenho muito a agradecer a todos, né, que trabalhou comigo nesses 6 anos, que realmente foram parceiros. Nunca bico torto, sabe? Não vai dar certo. Eu sou uma das pessoas mais otimistas que existe, né? Eu acho que vai dar certo, tem que dar certo, a gente vai fazer dar certo, porque é energia, né? A gente tem que ter energia, né, positiva, tem que colocar energia na equipe, mas nunca tive a necessidade de ligar, porque realmente, poxa, eles são competentes mesmo. A Milene conseguiu sempre dar conta aí junto com vocês, né? Nunca veio reclamação, ela mesmo resolveu os problemas, né? E eu tenho certeza que deve ter dado muitos, porque obra não tem jeito, né? Você vai ter os desafios no meio do caminho. E graças a Deus deu tudo certo aí durante 6 anos e eu tenho certeza que a gente vai continuar aí por muitos anos. Com certeza. Ô Fábio, você falando de essência, de energia, desse seu modelo de gerir, né, enquanto diretor, em outras cadeiras que você ocupou, você tem alguma outra característica de gestão que você enxerga e fala assim, pô, o Fábio não é gestor se ele não for assim, eu não conseguiria ser gestor sendo, por exemplo, fazendo microgerenciamento ou coisas do tipo? Eu sempre deleguei muito as minhas gerências, né? Eles sempre dei autonomia para eles fazerem, até mesmo porque a demanda é muito grande. Se eu fosse muito centralizador, eu ia pegar tudo para mim e ia travar a operação, né? Acho que a operação tem que ser fluida, acho que os negócios têm que acontecer, até mesmo para quando você não tiver, que isso aconteça, né? Acho que você preparar a equipe, ter uma equipe forte para que isso aconteça, acho que é o grande diferencial de qualquer gestor. Ele conseguir tirar a atenção só dele, né? Eu não preciso ligar para o FAI toda semana para eles saberem que eu sou o diretor, né? Não, o gerente vai tocar com ele lá. Eu vou, se for realmente uma emergência, perceber que, vai dar algum negócio errado e eu vou ter que intervir, mas pouquíssimas coisas. Assim para todas as áreas. Os gerentes têm que realmente resolver, ser o linha de frente para resolver junto com a sua equipe. E você, como diretor, chegar realmente o direcionamento, né? E algum problema realmente que está fugindo um pouco da alçada, que pode trazer um problema maior para a companhia, isso estou lá para ajudar. E você sempre também assumir a responsabilidade perante a equipe. Você, como diretor, né, a sua cadeira, você tem que estar ali na frente da equipe se também alguma coisa der errado. E para tudo, o empreendimento quando é sucesso, sucesso é de todos, e quando der errado, é de todos. Né? Acho que não existe um empreendimento que você consegue ser vencedor sozinho. Porque não é só você. Ele nasce muito antes. Né? Se você pegar a cadeira, né, desde o analista de novos negócios que recebeu o terreno e bateu o olho e falou, esse negócio é para nós, ele descobriu o negócio ali que é para nós, que aquele terreno vai ser um sucesso. Pode ser que ele não tenha todas as pastas para ele falar, né, mas uma visão ele já teve. Como é que você não vai dividir o sucesso com uma pessoa dessa? Sim. Isso para todos. Aí o sucesso passou o lançamento. Né? Aí você vai ter, engenharia tem que ser competente para aquele empreendimento ser um sucesso mesmo. Porque uma coisa é você lançar e vender e outra coisa é você entregar. E depois ainda você tem o pós-obra, que também tem que entregar uma obra de qualidade. Então é uma cadeia muito grande. Né? Então você está numa cadeira
você é mais um braço. Você tem que ter claro isso daí e humildade para saber que você não faz nada sozinho. Sim. Quando você está à frente de uma equipe de vendas, né, com 300, 400, 500 corretores, eles têm que acreditar no que você fala. Ele tem que saber, na hora que você fala na convenção, que aquilo que você está falando não é verdade. E você só consegue transmitir isso se você está lá presente com ele. O corretor sabe, na 3 palavras que você falar, se você está mentindo ou se está falando a verdade. Ele consegue identificar. Porque ele sabe tudo. Tem cara lá que tem 40, 50 anos de mercado. Passou por todas essas fases que nós falamos. Né? E às vezes sobe, não é questão de ser novo ou velho, mas sobe um novinho igual o Michel lá e o Michel quer dar uma lição de moral. Né? Não, ou quer aplicar um negócio que o cara fala, mas isso que ele tá falando não é assim. Não é assim que funciona. Ele sabe que aquilo que ele tá falando não vai conseguir praticar. Né? Então, acho que quanto mais você tem esse envolvimento, você tem essa energia e sinergia com a equipe de vendas, quando você determina as missões, eles vão seguir. Porque eles acreditam no que você está falando. E eles sabem que faz sentido. E é a mesma coisa que eu falo. Quando você chega numa reunião de segunda ou terça-feira com a equipe comercial, como é que eu vou cobrar se eu não apareço lá? Fala para mim. O cara fala, Fábio, as visitas foram todas ruins, visita péssima, não deu, foi isso, foi aquilo. Aí você não foi lá. Você vai falar o quê? É o sentimento dele, né? Tem que acreditar nele. Mas se você vai, você sabe o cliente que está sentado na mesa. Você sabe a velocidade de cliente que está passando. Você consegue detectar se ele tem pouco corretor, se ele tem muito. Fala, doutor, você não trouxe indicação, você tem 5 corretores lá. Como é que você vai vender 400 apartamentos? Explica para mim. Fica difícil, Fábio. Eu falei, eu também acho. Se você tivesse 50, né? Puxa, todo mundo está na rua trabalhando, a gente não está trazendo cliente, nós estamos com um problema. Ou de comunicação, ou de produto, ou de localização. Nós vamos ter que se aprofundar para a gente descobrir. Mas quando você não tem equipe, a tendência é você não ter visita. Hoje você é muito... Antigamente, é o que eu falei para vocês, por que o corretor não fazia trabalho de rua? Porque recebia 100 visitas no plantão para dividir em 8. Nossa, não precisava. Por quê? Porque tinha pouco lançamento. Quando saiu um lançamento na Vila Carrão, era um. Pô, todo mundo queria comprar um apartamento, tinha que ir lá. Aí o corretor não conseguia nem sair, porque ele atendia tanta gente. Agora é um prédio na frente do outro. Agora é um atrás do outro, né? O corretor ofertando, ele acabou de sair do meu plantão, o cara já falou, você tem que vir aqui no meu produto, que é coisa maravilhosa, o preço é imbatível. O cliente fica perdido. Não, isso é muito verdade que você falou. Quando eu tava comprando meu apartamento, que também foi meu primeiro imóvel, eu separava um final de semana e falava assim, hoje a gente vai conhecer apartamento. E a gente ia em 2, 3, e é muito isso que você falou. Eu saía de um, e aí, o que você achou? Eu conversava com a minha esposa. Não gostei tanto, então vamos no outro. E aí, o que você achou desse? Enfim, e aí, no mesmo dia, eu não saía com a definição, tipo, não, vou comprar aqui e me decidir. Não, eu visitava 1, 2, 3, 4 plantões no mesmo dia ali pra olhar o decorado, aí... Às vezes volta pra internet, né? Naquela ideia exato. Então é muito diferente hoje, né? O cara precisa cativar mesmo. E o Fábio, você estava até comentando dessa ideia que qual que é a visão que um líder, né? Um diretor tem que ter, igual a gente ocupa hoje. E eu estava escutando esses dias uma palestra, uma entrevista, na verdade, do CEO da Google Brasil, né? E ele falou, cara, numa era de IA, internet, informação à torta e à direita. Hoje, se eu for bater de frente com um analista de 20, 22 anos ali, o cara tem muito mais acesso à informação. Sem dúvida. Qual que é a minha posição? É justamente isso que você falou, conhecer a cultura da empresa, alinhar a visão e descer isso aí para o time. É o que eu tenho que fazer. Recebo as coisas ali do dia a dia, só como que eu vou saber se aquilo é real, é verdadeiro para a empresa ou não, porque senão vai vir informações de todos os lados e você vai absorver tudo. Não. A nossa ideia como líder, eu na cadeira que eu ocupo, né, de CEO do Google, ele falou justamente isso, que a minha equipe esteja toda alinhada com a mesma visão. Então, o que você comentou desde o analista ali que recebe um terreno novo, pô, isso aqui por que ele entendeu que é um negócio bom? Porque a visão dele está alinhada com a empresa. Exatamente. Né? E manter esse nível e entender a cultura. Ele basicamente falou isso, né? E você estava falando, eu estava lembrando. Porque é muito real. Exatamente. Se você
Senão não precisa. Hoje o líder, eu vejo que a maior característica dele é essa visão panorâmica, generalista, né? Quem está abaixo dele ali tem muito mais informação, tem muito mais formação técnica às vezes. Igual o cliente, né? O corretor hoje, ele tem que estar super preparado. Ele tem que estar, assim, hoje, com a quantidade de corretor que você tem, né? Conhecer, né? É mais difícil você atender. Principalmente numa roleta normal, se não for uma indicação dele. E quando ele recebeu uma indicação, um retorno dele, né? Ele tem que estar preparado. Ele tem que saber de cor e salteado o memorial descritivo, tudo que vai. Tem que saber a história da empresa. Ele tem que saber de economia. Ele tem que saber de construção, prazo, quando vai começar a obra. O cliente hoje tem muito mais informação do que qualquer um. O cliente chega hoje no plantão super preparado. E se você não transmitir para ele uma segurança, você pode perder a venda. Ele pode comprar, mas às vezes ele vai comprar pela opinião dele, mas não pelo que o corretor convenceu ele. Porque ele quer muito aquele produto. O corretor pode ter falado uma besteira muito grande. Ele pode comprar? Pode. Mas você pode muito mais fácil perder. Porque se ele chegar em outro corretor e o outro corretor mostrar mais segurança e mais habilidade para preparo para ele entender todo o processo, como é que vai funcionar, ali a venda foi feita. É o que você falou, eu fui em vários plantões e não me decidia, mas eu tenho certeza que teve algum corretor que conseguiu explicar mais, explicar mais, porque às vezes não existe mais pressão para venda. Por conta disso, hoje o cara fala, pressão, eu vou comprar um apartamento da minha vida, ele vai olhar na internet 10 vezes, vai perguntar pra tia, pro pai, pro irmão, você já viu essa construtora, não viu? Ele vai procurar, dificilmente hoje você vai pegar na pressão e o cara vai comprar. Compra ainda, mas é mais difícil. Hoje você tem que realmente fazer uma venda, e quando eu falo o cliente, é de toda a escala, do Minha Casa Minha Vida ao altíssimo padrão, né? O altíssimo padrão então nem se fala. Né? Mas o Minha Casa Minha Vida, ele tem informação, ele sabe como funciona o plano, ele já foi em outros plantões, as outras pessoas já explicou para ele conhece alguém que já comprou, os problemas que ele passou, tal atrasou, o outro me cobrou juros de obra, você tem que explicar os juros de obra, o outro não me explicou, né? Então, todo o processo, você tem que ser claro, e na hora que o cliente pega confiança em você, a sua venda está feita. Talvez não naquele primeiro momento, mas quando ele estiver preparado para compra, ele vai te procurar. Fala, Lucas, você pode me ajudar? Poxa, eu vi um empreendimento em tal lugar, mas você pode me ajudar? Posso. Ele vai voltar para você. Por quê? Porque ele você conseguiu passar para ele a segurança que ele precisava. Talvez naquele momento ele não estava preparado, mas no outro momento ele vai estar. E aí é onde você vai fazer a venda. Então o corretor hoje ele tem que realmente estudar muito, tanto o produto, a empresa, memorial descritivo, quanto mais preparado ele tiver, melhor ele vai conseguir desenvolver. Eu nunca passei por isso num plantão de vendas, mas, por exemplo, eu sou entusiasta, por exemplo, de carro ou relógio. E aí relógio nunca aconteceu, mas estou dando só um exemplo. Mas já aconteceu uma vez eu querer um carro. E quando eu penso em comprar um carro, eu sei até qual é o pelinho do pneu que ele vai usar. Eu sei qual que é a marca ali. Eu pesquiso tudo e dá um desânimo, cara, você chegar na concessionária e aí você vai falar com o consultor ali, o cara, às vezes você faz uma pergunta que você vê que o cara não soube ou não tá preparado. É o que você falou, eu já tô com aquilo decidido na minha cabeça, né, de comprar porque eu conheci, eu pesquisei. Só que realmente, né, dá essa desanimada. Porque às vezes o cara fala uma coisa ou não sabe, né, aí ele deixa de explorar uma coisa que pra ele não foi importante porque ele não estudou, mas pro comprador né? Eu, diferente do Michel, eu sou péssimo para carro. Péssimo. Assim, o carro, se me levar onde eu quero, tá ótimo. Bem. Tá ótimo. Motor, se vai de 0 a 100 em 5 ou em 10, falou, eu vou de 0 a 100. Se for ser em 10 ou em 15 segundos, em 2 segundos ou 2 dias, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu só não gosto de carro que quebra. Esse que eu não gosto. Eu não gosto de passar perrengue com o carro. Mas cada um tem a particularidade. Mas em relação a imóvel, como diferente de um carro, né? O carro, poxa, deu errado aqui, eu vou colocar à venda, você toma um prejuizinho de R$1.000, R$2.000, R$5.000 e vende. Agora, apartamento,
Qualquer brincadeira é o dinheiro da vida do cara. É verdade. Né? Por isso que a responsabilidade do cliente, né, voltando para o começo da nossa conversa, é muito importante. Porque esse cara entrar num jogo, dá 10 mil de sinal, que você sabe que a economia do cara toda, e ele perder lá 50% do que ele pagou, perde toda a comissão, você acaba com a vida do cara. Né? E é uma oportunidade da vida dele. Eu, no Minha Casa Minha Vida, né, diferente do médio alto, as pessoas choram de alegria. Você vê família lá, pai, marido, mulher, 2 filhos, todos se abraçando, porque é uma conquista que o cara batalhou ali por muito tempo. E tem, às vezes, pessoas de mais idade que compram. Puta, você vê a alegria. Como é que você não vai tratar uma pessoa dessa com responsabilidade? Como é que você vai, né, deixar uma explicação de lado que vai ser importante depois que ela pode ter um problema na frente? Não pode acontecer. Não pode. Então, acho que nós, como gestores aí, a gente tem que realmente tentar passar isso para eles todo momento, né? Para que eles tenham essa visão, essa responsabilidade, porque é muito sério o que a gente faz, né? É muito bonito, né? Mas é muito sério. Tem que ter encarar esse trabalho realmente, essa profissão que é um divisor de águas de família. Ou você vai trazer uma família muito feliz ou uma família que vai dar uma briga e às vezes um descontentamento que pode dar até caso de separação. Sim. Por conta de uma compra mal feita. Porque às vezes não é os dois que estão preparados para comprar, às vezes um tá mais que o outro. E vamos. E se dá errado, o outro que não estava muito falou, falei para você. Aí começa. O entusiasta fala. Exatamente. Quando dá certo, deu tudo certo, mas quando deu errado, né? Então, acho que isso daí é fundamental para o nosso negócio. Ô Fábio, e me fala uma coisa, o que você acha, assim, olhando para esse mercado, que falta evoluir, né, no mercado imobiliário para que os lançamentos sejam mais efetivos, mais eficientes, para que, eu sei que se você tiver essa resposta de maneira efetiva, você vai resolver um tanto de problema, de um tanto de incorporador, mas porque... Sem fórmula mágica. Né? Sem fórmula mágica. Porque ter um land banking é necessário, mas você tem um estoque que já não é tão viável, né, para a empresa como um todo. Então eu queria que você falasse assim, o que você enxerga que falta evoluir no mercado imobiliário para que esses lançamentos sejam mais eficientes? Primeiro de tudo, acho que a parte de legalização. A aprovação de projeto em São Paulo, né, que é o nosso mercado, e interior é pior, pelo que eu escuto, né? E outras praças eu não conheço, pode ser praças melhores ou piores, mas deve ter uma burocracia grande, porque no Brasil a burocracia é sempre grande, mas a parte de legalização nossa é muito demorada. O nosso ciclo de incorporação já é grande, né? Para você comprar um terreno, desenvolver o projeto, colocar para aprovação, quando você põe para aprovação, se esse ciclo a gente conseguisse diminuir, né, acabar com muita burocracia, né, você tem DEPAV, você tem prefeitura, você tem CETESB, às vezes um tá melhor de agilidade, o outro tá pior, né? Essas inconstâncias que tem para o nosso mercado é muito prejudicial, né? Isso já ia destravar um período. Você imagina, você compra um terreno em dinheiro. Você vai para uma aprovação, do tempo que você comprou até aprovar, se tudo der certo, 12 meses. No melhor cenário, hein? Um cenário bom. Super otimista. Um prazo de aprovação, de desenvolvimento, 12 meses. Montar stand, incorporação, 18 meses. Imagina, para você comprou hoje com uma taxa de juros que é o nosso calcanhar de Aquiles 2, né? Total. Acho que é o primeiro, né? Nem o 2, é o primeiro. Não dá para trabalhar com uma taxa de juros dessa. Né? O mercado imobiliário trabalha, mas está sofrendo, né? Você carregar esse terreno em dinheiro por 18 meses, com uma Selic aí a 15, dá, né? Então, isso daí ajuda muito. Então, taxa de juros e acho que hoje legalização, né? Emprego, graças a Deus, tá bom, né? Porque o mercado imobiliário gira nesses negócios, né? Emprego, taxa de juros. Né? Se você tiver taxa de juros baixa, demanda mais alta, emprego em alta, também tem mais demanda. Então, e essa parte da legalização. Acho que o mercado imobiliário ser mais eficiente, tendo essa parte de legalização boa, taxa de juros menores e tendo emprego, o mercado deslancha. Deslancha mais, já tá bom. O médio alto está sofrendo, né? Bastante.
por conta realmente, porque ele compra terreno em dinheiro, né? Diferente do Minha Casa Minha Vida, que você compra, na maioria das suas vezes, em permuta financeira. Então, também te dá uma exposição menor, né? Uma rentabilidade menor também, né? Hoje, já o teto do 350 mil para fazer apartamento com vaga já está difícil. Você não consegue produzir apartamento com vaga em São Paulo, né, dentro do Minha Casa Minha Vida, de repente pra você vender 350, já está já no limite. Alguns empreendimentos você vai conseguir colocar vaga, mas vai ficar ali 350, 360, 340, né? O sem vaga ainda tem, acho que campo, aí a gente vê atuando os tickets de 280 mil, 290, acho que esse até chegar no 300, acho que demora um pouco mais. Mas para produzir apartamento com vaga dentro do programa Minha Casa Minha Vida, já está difícil. Interessante. Né? Então, né, no entanto que a gente vê o sucesso que foi o Link Sapopemba. Porque tinha vaga. Todos os apartamentos com vaga. E teve um lançamento antes, né? O Grow. O que Grow não tinha vaga. Tinha 9 vagas. Eu coloquei um preço mais puxado para realmente dificultar e viabilizar vender o sem vaga, né? Para quem quisesse pagar o com vaga, pagaria um preço mais alto. Foi as primeiras unidades a vender, foi com vaga, mesmo com preço mais alto. E aí, quando a gente conseguiu a aquisição desse terreno, nós desenvolvemos esse projeto com vaga e foi um grande sucesso. Tinha uma demanda represada, porque não está conseguindo produzir. Que legal. Né? Lucas, vou te falar um negócio. Tem que ter um episódio 2, tá? Um monte de convidado, né? Vamos deixar a agenda aí, Fábio. Obrigado. Tem muita coisa pra gente falar. Foi um dos bate-papos assim mais leves que a gente produção teve. tá me marcando aqui 1h30 de papo já. Mentira, você falou que era 40 minutos. Vou cobrar tarifa 2. O cachê vai ser mais caro. Fabião, não estamos acabando, mas para parecer que tá parecer que está acabando, né, Lucas? Vou te fazer algumas perguntas. Aí, toma lá da cá, frase rápida ali e tal. Vamos só para... Eu falo, você falou uma, Luquinhas? Pode ser. Pode ser? Produto ruim. Tem campanha que salve? Acho que todo produto é bom, primeiro. O produto é um filho. Quando você concebe, você desenvolve aquilo lá, é o mais bonito. Pode ser que ele tenha dificuldades. E pode ser que as campanhas também resolvam, como já resolveu vários produtos, né? Dar uma roupagem bacana para aquele produto. Mas eu acredito que o produto em si, não é ele que vai determinar se ele é um sucesso. É o que eu falei. Acho que é uma junção de várias situações que pode levar ele a uma dificuldade. Mas, por exemplo, você conhece algum prédio que não foi vendido? Não. Então você tem solução para todos. É verdade. Ou pode estar no preço, ou pode estar na campanha, pode estar no trabalho, pode estar em... É verdade. Né? Mas o projeto em si... Poxa, vai ter projeto, puta, esse eu não compraria. Você, mas outro tem compraria. Olha. Mas por quê? Onde você vai conseguir? De repente você vai ter que sacrificar um pouco o seu preço. Porque não está tendo uma aceitação para aquele produto que foi desenvolvido. Mas vai caber para uma pessoa que tem a vontade de comprar e ele vai comprar aquele produto. Ou pela campanha, né? Que realmente, ou por algum preço, ou alguma coisa que você fez que também chamou a atenção desse cara, né? Então é isso, eu acho que todo produto tem solução, todo empreendimento tem solução. Só precisa conseguir detectar. Foi uma das respostas mais otimistas que eu já ouvi aqui no Ficast, hein? Esse cara... Eu tomei nota já. Ô, Fábio, eu vou pegar uma da sua veia comercial agora. Concorda ou discorda? Que o cliente compra emoção antes de comprar a metragem. Eu acho que ele não compra a metragem. Assim, eu volto a falar assim, tudo vai do que você vai oferecer ali dentro dessa viagem que ele vai fazer no plantão. Desde da primeira abordagem, né? Só que o ser humano é emotivo, né? Hoje, mas ele é racional na hora que é dinheiro, né? Então acho que tudo isso daí, eu acredito que vai uma junção também. Acho que tudo vai levar, né, o cliente, eu já vi muitos clientes isso comprar por pressão e desistir na segunda. Nossa. Eu tive uma vez aqui um lançamento que eu fiz na Vila Matilde. Eu vi uma cliente na mesa apreensiva demais, muito nervosa, assim, sabe? Você percebia que ela estava tensa. E aí o gerente saiu da mesa, né? Deixou o corretor, eu chamei ele e falei, o que está acontecendo lá?
falou, não, é que a cliente, tipo um apartamento vai de 300 mil hoje, ela queria dar 150 mil de sinal, 50% no lançamento. Nossa. Um negócio, né, que o ticket era, porque ela queria dar de sinal, porque o valor do apartamento era muito alto, e ela estava apreensiva. Aí eu falei, mas e aí? Ela falou, ela tá com medo. Eu falei, então me chama lá que eu vou conversar com ela, vou me apresentar. Aí eu fui na mesa, me apresentei. Eu falei, eu sou o Fábio, sou o diretor da empresa. E eu conversei aqui com o gerente, né? A senhora está querendo fazer aquisição. Eu falei, por que a senhora não dá um sinal um pouco mais baixo? Dá o conforme a tabela, guarda o dinheiro que a senhora tem e depois a senhora antecipa quando a senhora sentir mais confiança, na hora que a senhora vê a obra já saindo, a senhora vem e antecipa e a senhora vai pagar com mais tranquilidade e mais certeza, porque o negócio já está saindo. Ela falou, mas eu posso fazer isso? Eu falei, pode. Ela foi levada para uma situação que acho que o corretor perguntou quanto você tem de dinheiro, ela falou que tinha 150 mil, o cara já colocou que ela ia dar os 150 mil. Tá. Só que talvez ela não estava preparada para dar os 50 mil, o dinheiro da vida dela naquele momento. E aí ela comprou, pagou, passou um tempo, ela foi lá, antecipou e acabou a compra dela. Então assim, é isso que eu falo. A emoção, às vezes, pode trazer também essa... Você fica nervoso, né? Você vai comprar um negócio da sua vida, aí você tem que comprar e o cara começa a falar que vai perder a unidade. Então, assim, acho que é uma junção. Acho que a emoção e aí, né, pela parte de realizar o sonho, né? Você ter essa emoção de realizar um sonho, eu acho que pode levar à compra do imóvel. Mas acho que a tranquilidade de você fazer o negócio e a tranquilidade, você vai falar assim, eu vou dormir, né? O corretor sempre fala, né? Não, o cliente, quando deita a cabeça no travesseiro, é um perigo que no outro dia ele desiste. Porque ali ele vai ser racional. Se ele desistiu, com certeza, se ele tivesse comprado, ele também desistiu no outro dia. Pode ser que ele ia perder um pouco mais de dinheiro. Mas se não fosse naquele dia, na outra semana, né? Ou depois de um mês, porque ele não estava preparado, né, emocionalmente, às vezes financeiramente, para fazer aquela aquisição. Sim. Então acho que é de tudo um pouco. Legal. Tem mais um aí? Eu tenho mais uma, última. Imagina o Fábio, há 30 anos atrás, iniciando, com toda a sua bagagem que você tem hoje, que não seja o Fábio, seja qualquer outro jovem, outra pessoa que está caminhando para esse mundo da incorporação. O que você pensa de conselho, de direcionamento para essa pessoa? É muito simples. Acho que acreditar. Acho que todos têm potencial e todos vão ter oportunidade, né? A história é falar que um teve mais oportunidade que o outro. Eu acredito até um certo ponto. Mas se você procurar os caminhos, for resiliente, for persistente, for trabalhador, né? Porque às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam, mas não querem pagar o preço. Esse é uma grande dor, né? O que é o preço? Eu paguei o preço da minha carreira. Eu perdi muito do crescimento dos meus filhos. Perdi muito final de semana que eu poderia estar passeando com eles e eu estava no plantão das 7 às 10 da noite. Mas foi uma troca que eu fiz para dar uma condição melhor para eles, né? Hoje eles reconhecem isso, né? Poderia ter dado certo como deu? Poderia também, mas eu não me arrependo. Porque legal. Eu tentei, né? Então, todos têm. Eu falo nas convenções, né? Eu vi muito corretor começar e virar gerente, virar coordenador, virar gerente, virar diretor e virar até dono de imobiliária, né? E pessoas muito prósperas na vida. Mas pagaram o preço também. Sim. Então, todo mundo tem condição. É você realmente ter essa determinação que você tem condição, né? E o esporte foi justamente isso. Eu nunca imaginei na minha vida, eu acho que nem em 3 vidas, que eu ia conseguir fazer um meio Ironman. E eu consegui fazer, né? E é uma conquista, isso foi uma conquista sua ali, né? Porque é você com você mesmo, né? O trabalho não é só você, né? Você tem várias coisas que te também ajudam a você ser um diretor, a você ser um dono de empresa, né? E hoje eu também vejo muitas pessoas que começaram, né? E hoje são empresários, né? Tem a sua próprio negócio, tem a sua própria consultora, sua incorporadora, porque o mercado é isso. Acho que você tem que acreditar, você tem que ter a determinação
e abaixar a cabeça e trabalhar, né? Vai ter muitos pensamentos negativos, vai ter muito frio na barriga, vai ter muitas pessoas falando que você não pode, né? Que não vai dar certo, vai ter. Mas você, com o seu trabalho, você vai conseguir persistir, né? Então, prova viva é a FAI, né? 3 meninos, como o Michel falou, que começaram, e hoje é em curto prazo, né? Porque para uma empresa se transformar no que hoje a FAI representa, não é fácil, e tenho certeza que eles passaram muitas dificuldades, que todos vão passar, mas pode acreditar que lá na frente você vai ver o resultado. Legal. E aí, isso. Tem mais alguma? Eu tenho a última aí, eu juro que é a última. Agora é pra acabar. Fábio, se você pudesse falar de... Eu sei que é um conjunto e foram vários desafios durante sua trajetória e ainda não tá findado, ainda tem muita estrada pela frente aí. Mas se você pudesse fazer um retrospecto de todos os desafios, você consegue olhar e falar, pô, essa foi a decisão mais acertada da minha carreira? Ter começado na construção civil, na incorporação. Legal. Acho que essa foi o divisor de águas, porque eu saí do banco, né? Fui para um outro mercado, né? Eu também era muito jovem, né? Mas mergulhei de cabeça e foi a decisão certa para o que eu gosto, né? É uma profissão que eu amo, né? Que é realmente conseguir realizar o sonho das pessoas, inclusive os meus. E construir, né? Você vê a transformação, né? Eu passo hoje, né, principalmente na Zona Leste, que eu fiz muitos empreendimentos, né? Você lembrar de toda a história que foi feita ali, né? Desde a demolição do terreno, né? Aí você constrói stand, obra, vendas, né? Você lembra dos clientes, as dificuldades que passou em cada empreendimento, né? Ou sucesso, né, histórias que tem de dentro do plantão, né, é muito prazeroso. Então é realmente uma construção. E o que eu falo, né, voltando lá ao que vocês perguntaram, puta, e pro seu time, visite o stand, visite as obras, olha o que você está fazendo, olha a importância que você tem dentro de um negócio que é gigantesco. Tem pessoas que trabalham por muitos e muitos anos em construtora, incorporadora e nunca foram no empreendimento, nunca foram no lançamento. Não sabe o que é uma energia do lançamento, não sabe o que é a alegria do cliente. Ele não viu o cliente que ele está atendendo para dar uma resposta para o cara, né? Então, e às vezes isso fica frio. Quantas vezes eu não escutei e falou, pô, esse cliente é chato, esse cliente fica me ligando, cliente chato, mas o cliente não é chato, ele só quer ser atendido. É o sonho da vida dele. Sim. Mas se essa pessoa tivesse lá no plantão, no dia que ela comprou, tivesse vivenciado toda aquela atmosfera, ia falar, poxa, se eu tivesse na situação dela, acho que eu faria a mesma coisa. Então, acho que quando você entende toda essa cadeia, né, é muito bacana. Então, acho que a decisão certa foi essa, que é o que eu mais gosto de fazer. Desenvolver empreendimentos e entregar. Perfeito. Gente, muito obrigado. Obrigado, Michel. Obrigado, Fábio. Obrigado vocês. Foi um prazer. Foi gostoso mesmo. Muito bom. E com certeza vamos sair daqui com a agenda já pro próximo episódio. Queria agradecer você que acompanhou o FAIcast até aqui. Para você que ainda não é inscrito no canal, não se inscreve de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com todo mundo aí do mercado imobiliário. Tivemos a oportunidade e a honra de receber o Fábio. Então, Fábio, em nome do Grupo FAI, a gente quer agradecer muito você. Eu que agradeço. Em nome do Michel, do Rodrigo, do Pedro e de todo o time aqui do grupo. A gente agradece e seja bem-vindo e volte sempre também. E é foi isso. O meu primeiro podcast, hein? Foi minha estreia, hein? E eu sou tímido, hein? Então no próximo, já na nossa nova sede, vai ser melhor ainda, né? Tá certo, obrigado. Fábio, muitíssimo obrigado, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Valeu e tchau! Valeu, obrigado.